Voltamos ao vivo com a nossa segunda palestra do nosso quarto dia do Congresso Florestas Online 2025. 10 anos de sucesso, 10 anos apresentando palestras exclusivas, conteúdos inéditos, com muita informação para você. Você que está nos acompanhando aqui também vai poder depois rever as palestras, depois nós vamos editar uma por uma, vamos divulgar. E se você quiser rever todas as palestras dos anos anteriores, é só acessar o nosso site florestasonline.com.br. E você está aí na sua casa agora, assistindo aí no conforto do seu lar, ou do seu trabalho, do seu notebook, graças aos nossos patrocinadores, que sem eles nós não estaríamos aqui agora nesse belíssimo estúdio realizando esse congresso. Queria agradecer muito a Komatsu Forest, a Máquina Solo, e especialmente a Sotrec Florestal, que o Fernando é o nosso próximo palestrante, vai falar um pouco mais sobre essa grande empresa. E quem mais? É o Calog, nós vamos conhecer o Calog hoje, daqui a pouquinho. Dinagro, muito obrigado. A Canopy, que nós estamos fazendo juntos o Expedição Silvicultura, e a Eucatex Bioenergia também. Daqui a pouco o Rogério vai trazer as novidades e você vai conhecer essas duas empresas também aqui. Mas não vamos perder mais tempo, não. Diretor, coloca aqui ao meu lado o nosso próximo palestrante. Sobe. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão aí acompanhando o Congresso. Fernando, nós encontramos no Show Florestal, se encontramos no lançamento da filial da Ponce em Lençóis Paulista, agora de novo. Nós estamos bem relacionados. Você está falando Nas aonde últimas hoje, 3 Fernando? semanas. Nas últimas 3 semanas estivemos juntos aí. Então, rapaz, minha mulher está perguntando, quem é aquele rapaz careca que você sempre está junto com ele? Você está em que Hoje eu cidade estou em hoje, Fernando? Sumaré. Estou em Sumaré, aqui na filial da Sotrec em Sumaré. Bom, Fernando, eu não quero perder mais tempo, não. Sua palestra é muito legal. Vi aí você um pouco da sua apresentação. Nosso diretor abaixa o Fernando aqui e me coloca aqui na geral. Vamos para a câmera geral, abaixa porque a palestra descendo. E aqui, o Fernando do meu lado. E não vamos perder mais tempo, não. Fernando, o tempo é seu e a palestra é sua. É com você. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, bom dia a todos que estão acompanhando o Congresso. Bom, meu objetivo aqui é explicar um pouco. Acho que as palestras estão bastante voltadas ao mercado. O meu processo, o meu objetivo com essa palestra é muito explicar quais são os tipos de soluções que nós oferecemos, justamente para facilitar e melhorar aí a eficácia, a eficiência em todo o processo florestal com nossos equipamentos e as nossas soluções, tá? Então, vou apresentar rapidamente um pouco da Sotrec, para que todos conheçam. A Sotrec atua em vários segmentos, mineração, construção, agro, florestal, enfim, em vários segmentos nós temos várias empresas no grupo e algumas soluções específicas, como solução de aluguel, solução de seminovos. Nós também temos a Predic, que é uma empresa voltada com laboratórios para análise de óleo. Enfim, é um grupo bastante sólido, presente no Brasil há mais de 80 anos. Aqui mostra um pouco da área de atuação da Sotrec. Então, nós contamos aí com mais de 8 mil colaboradores. Hoje nós atuamos basicamente em mais de 90% do território nacional, dividido aí em 5 regiões, que são essas mostradas no mapa. Também com mais de 65 filiais espalhadas pelo Brasil, o que facilita muito aí o processo, tanto da venda, mas também do pós-vendas dos equipamentos. Hoje nós não atuamos apenas na região sul do Brasil. E aí, eu gostaria de explicar um pouco aqui o que é o Sotrec Florestal, né? Dentro da Sotrec nós temos uma área 100% dedicada para o negócio florestal, onde atualmente eu sou o gestor dessa área. E aqui eu vou explicar um pouco. Bom, com o nosso portfólio, né, de produto, nós atuamos basicamente em toda a cadeia florestal, né, desde a silvicultura, colheita, logística e biomassa, né, que é o principal foco aqui. Mas eu vou falar basicamente um pouquinho de tudo, que tipo de solução que a gente tem para cada etapa da cadeia, com foco, obviamente, em biomassa.
Então, o portfólio Caterpillar, ele basicamente oferece algum tipo de solução para toda etapa da cadeia e somado ao portfólio Caterpillar, nós também temos algumas marcas representadas que complementam o nosso portfólio, enfim, oferecendo assim umas soluções ainda mais específicas, né? São elas aí, no caso, nós somos distribuidor ACO na região do Mato Grosso, Pará e Rondônia. Então, oferecemos as soluções Valtra e Fendit. Aí também somos distribuidores Ponce. A Ponce vem desenvolvendo equipamento de plantio, mas também atua fortemente na área de colheita CTL. E aqui eu vou trazer algo pouco explorado, vamos dizer assim, aqui no Brasil, que é a colheita de biomassa usando o sistema de colheita CTL. Talvez possa ser uma oportunidade aí, como eu ouvi da palestra anterior, uma possibilidade de oferta de biomassa através das empresas que estão consolidadas nesse método de colheita. Também temos os desbastadores aí, os motors da Denisimaf, os cabeçotes Peller Quádrico, e mais recentemente a Sotrec também está atuando com a distribuição do Morbach, picadores aí de primeira linha, que a gente vem introduzindo aqui no mercado brasileiro. O que é importante ressaltar aqui, como eu falei anteriormente, além, obviamente, dos equipamentos, nós também procuramos oferecer aí soluções adicionais, como soluções de aluguel para uma demanda pontual ou por uma questão de foco no investimento aí no core das empresas. Então, nós temos a solução de rental, a solução de seminovos, que a gente pode atuar aí com a trade-in de equipamentos, além das soluções, obviamente, de linha de crédito, manufatura, e a Saitec e a Radix são duas empresas de tecnologia do grupo, onde a gente pode atuar, por exemplo, com a introdução de operações remotas, operação remota de equipamento. Isso já é uma realidade. O maior projeto hoje de operação remota da Caterpillar é no Brasil, e a gente vem estendendo esse tipo de solução também para outros segmentos. E um grande ponto importante, assim, acho que a Sotrec ela tem uma certa facilidade. Nós temos todo esse portfólio com o mesmo canal, então a filial, o consultor que está disponível, tem disponibilidade aí para oferecer todo o portfólio com um contato único, o que facilita bastante aí a negociação, enfim, chegar num acordo. Então esse é basicamente a Sotrec Florestal. E agora eu vou explorar um pouco dos produtos que a gente oferece e como eles podem ser aplicados, focado no negócio de biomassa, né? Então, obviamente, Caterpillar é a nossa principal bandeira, né, a principal marca, foi assim que o grupo iniciou. E quando a gente olha o portfólio Caterpillar, enfim, é um portfólio bastante amplo, e nós temos diversas possibilidades, né? Desde ali do trator de esteira, quando você faz uma área de supressão vegetal, que é uma possibilidade de reaproveitamento. Eu sei que isso talvez varia de estado para estado, mas se for falado, em alguns projetos é permitido você fazer a supressão vegetal e aproveitar o resíduo para biomassa. A questão da colheita CTL, aproveitando a biomassa, eu vou falar um pouco na sequência com um pouco mais de detalhe. Nós temos, obviamente, aí os equipamentos para carregamento, né, o carregamento de picadores. Isso é um mercado que a gente vem atuando bastante forte. Eu vi aí que o Pedro Brandeira está acompanhando a gente, um companheiro meu aqui de trabalho, bastante ativo na região do Mato Grosso. Então, a gente atua bastante com essa solução de carregamento para picadores. Essa solução aqui ao centro é algo que vem se desenvolvendo muito. Aqui já tem bastante empresas focando tanto com desenvolvimento, essa solução aqui, desenvolvimento nacional e algumas oportunidades de soluções de fora do Brasil que estão chegando, que é
ao aproveitamento do toco, né, o stump harvester, a colheita do toco pós, no momento de reforma, você usar o toco para biomassa, né? Isso surgiu há um tempo atrás. No primeiro momento, as tecnologias para você tirar o toco, ela acabava remexendo e até danificando muito o solo para depois do próximo ciclo de colheita. E essas soluções vêm evoluindo bastante, com algumas alternativas, como eu disse, de desenvolvimento tanto nacional quanto algumas tecnologias de fora do Brasil, para que você colha e utiliza o toco no processo de biomassa, sem que, obviamente, você danifique o solo para o próximo ciclo de plantio. Também as soluções de garra traçadora, aí para traçar a madeira, para entrar aí nos picadores de biomassa. Solução de Feller, também vou falar um pouco mais na sequência. E as carregadeiras, né, que são bastante utilizadas. Aqui é uma carregadeira no negócio de siderurgia, mas é um produto bastante similar que a gente utiliza aí para fazer o manuseio do cavaco. Então, um produto Caterpillar, como eu disse, várias oportunidades de aplicação aqui durante o processo de produção de biomassa. Acho que também, pelo tempo, a ideia aqui não é se aprofundar, eu vou falar um pouco mais de algumas outras soluções na sequência, mas obviamente estamos à disposição para discutir com mais detalhe cada uma dessas soluções. Bom, a Ponce é uma outra marca representada da Sotrec. Ponce é uma multinacional finlandesa, focada no negócio de colheita CTL, né? Completando 55 anos, aí o Paulo mencionou que semana passada a gente estava num evento junto, 55 anos de fundação. Nós também somos representantes Ponce, e aqui eu trago talvez uma provocação aí diferente. Eu já tive a oportunidade algumas vezes de visitar operações como essa na Escandinávia. Na Escandinávia se usa muito biomassa para a geração de energia, principalmente para energia elétrica, né, para manter a calefação durante o período de inverno. A segunda maior fonte de energia para essas usinas elétricas na Finlândia é biomassa. E é um mercado onde praticamente é 100% utilizado o sistema de colheita CTL, né, Harvester e Forwarder. E aí vem a pergunta, mas como é que viabiliza a colheita de biomassa usando máquina CTL, né? E basicamente, como que isso é feito? Na Escandinávia, assim como no mercado aqui do sul do país, se utiliza muito sortimentos, né, madeira aí com sortimento, e basicamente a copa da árvore, a ponteira da árvore, é considerada um sortimento, né? Então é feito ali o processamento da madeira, as toras, isso pode ser tanto onde tem sortimento variado, ou o mercado de celulose, né, que é o maior volume de colheita aí hoje no Brasil. Então você faz o traçamento da madeira normal, com sortimentos diferentes ou comprimentos fixos, como na celulose, e monta do lado da pilha de madeira uma pilha com a copa da árvore. Ou seja, a copa da árvore é um sortimento, é considerado um sortimento. E depois existem soluções como essas que a gente está vendo aqui nessa imagem, né? O Tuomo Moilanen aqui é um profissional, especialista aí da Ponce. Essa é uma foto, inclusive, aqui no Brasil. Ela talvez não ilustre bem, mas foi a melhor foto que eu encontrei. Mas você está vendo aqui que a gente tem as toras colhidas, a pilha de tora, e uma pilha aqui de biomassa da copa da árvore. E posteriormente a essa colheita, se faz o baldeio normal aí das toras com o forwarder, e no mesmo período, no mesmo produto, no mesmo equipamento,
Existem alguns opcionais chamado VLA, onde você pode estender a área da caixa de carga, considerando, né, que a biomassa é um produto mais leve, que ocupa a área, mas menos peso. Você pode estender a área de carga e você usa o mesmo forwarder para baldear aí sim a biomassa para a beira do talhão. Tá? Então esse não é inventar roda, tá? Isso é extremamente comum, é, como eu falei, na Escandinávia, na Finlândia, pelo menos onde eu já tive a oportunidade de conhecer esse tipo de operação. Eles falam, mas o forward é uma operação muito cara para esse tipo de trabalho. A grande questão aqui é o seguinte: é, o máximo que a gente vai conseguir gerar aí é de 5 a 10% de biomassa numa floresta onde você vai entrar colhendo a madeira. Então, é 5 a 10% do tempo que o seu forwarder vai estar operando ali a 60, 70% da capacidade, né? Como se ele estivesse baldeando somente tora. Mas, em contrapartida, você consegue extrair essa biomassa e utilizar essa biomassa. Então, talvez esteja aí uma oportunidade de ser explorada aqui no Brasil e talvez ajudar aí com essa falta de biomassa que às vezes que pode existir em uma outra região, ou também uma oportunidade, obviamente, para as empresas que ainda não aproveitam essa biomassa passar a ter um novo subproduto. Então, fica a dica aí, fica a provocação, enfim, mas pode ser uma alternativa interessante. Depois, quádrico, né? A gente também representa os cabeçotes quádrico, e aqui a gente teria uma solução, principalmente usando uma máquina de 23, 25 toneladas, com o cabeçote adequado. Acredito eu que para soluções, né, com florestas que vêm sendo plantadas para a biomassa, você tem dependendo da necessidade, do ritmo operacional, da áreas, talhões que você é, que estão sendo implantados, às vezes não talhões tão grandes, onde uma máquina de alta capacidade tem que ficar muito tempo mudando de uma área para outra, consumo de combustível alto também. Uma solução como essa, de uma máquina aí de médio porte, pode ser alternativa também para a mecanização aí da colheita de biomassa, com uma boa produtividade, um bom valor de aquisição e uma boa eficiência energética. Então, também é uma alternativa que a gente pode oferecer. Tá? Também oferecemos a solução do DNCMAF, os trituradores. Acho que aqui, nesse caso, quando se usa o triturador, né, tanto na carregadeira quanto na escavadeira, muito mais para supressão vegetal, e nesse caso aí não se aproveita diretamente, né, a biomassa, ela passa a ser uma matéria orgânica ali. Seria então mais com foco nesse caso, um foco aí na supressão, na abertura de área, que acaba sendo uma das alternativas. E aí, já indo aqui para uma fase final, quando se fala aqui da parte de picadores, nós representamos os picadores Morbach, picadores e trituradores Morbach. Uma grande vantagem aqui desses equipamentos que os motores são motores Caterpillar, o material rodante também Caterpillar. Então, nós temos uma ampla área aí, tanto de pontos de venda e de suporte a produto para suportar a operação desses picadores.
E aqui nós oferecemos uma linha completa, tanto de picadores quanto trituradores, para diferentes tipos e demandas de cavaco, enfim, o mesmo compostagem. É uma linha bastante ampla e também não é o foco aqui apresentar tudo isso, tudo em detalhe, mas obviamente também é uma alternativa, uma solução que a gente vem introduzindo no mercado, principalmente equipamento bastante robusto, com alta qualidade, bastante conhecido aí mundialmente, e que a gente vem trazendo como uma alternativa, como uma solução aqui para o mercado nacional. Paulo, basicamente é isso. Eu trouxe aqui, não me aprofundei em nenhuma das aplicações, mas o objetivo era dar uma visão ampla do portfólio e do tipo de solução que a gente pode oferecer. Palestra, obrigado pela sua apresentação. É aquela pergunta, vamos subir aqui, pode subir, o diretor, sobe que aparece, coloca o Fernando aqui do meu lado para a gente começar a bater um papo aqui. Fernando, o mercado está crescendo demais, né? Vocês trabalhavam já Caterpillar há muitos anos, líder Caterpillar, Ponce, e agora com a Morbo aqui. O fato de vocês trabalharem com a Morbo aqui, foi um pedido do mercado, ou seja, o mercado está pedindo, a biomassa está crescendo tanto que viabilizou vocês também serem representantes da Morbo, que é isso? Não, sem dúvida, né? A gente está de olho nas tendências aí do mercado. Nós também fizemos um trabalho recente com o Marcelo, né, que vai ser um palestrante aqui hoje também no dia, onde ele mostrou um pouco desse potencial do mercado para nós. Então, obviamente é um mercado que a gente precisa olhar com carinho, trazer para dentro de casa, entender qual é o portfólio que a gente tem para oferecer. Parte dele é isso que eu mostrei aqui hoje. Qual é o portfólio que a gente pode trazer para oferecer para esse negócio de biomassa. E o Morba, que é um deles, é um complemento da nosso portfólio de produtos e soluções que nós trouxemos devido à demanda crescente aí do mercado de biomassa. E a Sotrex Florestal esteve presente com a gente, foi patrocinador, esteve presente com o stand lá no Bioconforte 2024, nosso evento que fizemos no ano passado lá no Unesp de Botucatu, e era para ter chegado a Morba. Lembra dessa história, Fernando? O picador é chegado. Mas aí aconteceu aquela história daquele navio que bateu na ponte e ficou preso na ponte lá, e o equipamento Morba estava naquele porto, não deu para chegar a tempo para estar presente no Congresso Bioconforce. Lembra disso, Fernando? Exato. Lembro sim. Inclusive, nós estivemos com os representantes da Morba participando conosco do evento, visitando alguns clientes. Mas agora já temos os produtos disponíveis, a pronta entrega. Então, foi um acaso que acontece, são variáveis que a gente não tem controle, mas já solucionadas. Então, aproveitando que tocamos nesse assunto aí, com certeza a Sotrex Florestal estará com a gente em 2026 no Bioconforce. Vamos fazer um convite especial para você aí. Diretor, roda o convite. Tá aí feito o convite para você. Então, o ano que vem, anote na sua agenda, 28, 29 e 30 de julho, lá na Unesp de Botucatu, no interior do estado de São Paulo. E temos aqui a primeira pergunta para você, Fernando. A Sabrina Wolff pergunta, quais os principais desafios na operação de biomassa?
Olha, assim, ó, eu entendo que a gente tem vivido esse momento, né? Na Show Florestal, é, ficou claro esse tipo de demanda. A gente tem aí empresas de diversos segmentos, né? O etanol de milho talvez seja o principal segmento, mas eu conversei com empresas têxteis, empresas de laticínio, todas elas de alguma maneira usam biomassa no processo da cadeia. Essas empresas, obviamente, que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar de diferentes regiões do Brasil e pela talvez o risco na garantia do fornecimento da biomassa, como foi apresentado anteriormente, essas empresas vêm investindo na sua área própria florestal, né? Acho que isso é uma baita de uma oportunidade, é o crescimento do negócio florestal aí para um outro nicho, para uma outra demanda. Como foi colocado anteriormente na palestra, é um dado interessante, né? Até do ponto de vista de termos de retorno financeiro, é algo bastante atrativo. Então, apesar obviamente, nós temos outras culturas, é algo competitivo para se discutir em relação ao agro, a própria, como mencionado, com retornos similares ao da celulose. Então, acho que o grande desafio nesse primeiro momento é a demanda dessas empresas de implementar, investir áreas. Então, aí, desde o processo de supressão até o processo de implantação, para que você garanta, assim, um fornecimento sustentável de biomassa, né, durante um período num custo viável também. Do ponto de vista de solução de equipamentos, eu acredito que, assim, você mencionou, né, Paulo, da questão do Mato Grosso do Sul. Eu acho que quando fala do setor florestal, nós vivemos um momento que foi a colheita, um desafio de mecanização. Hoje vive aí um momento de desafio para soluções de mecanização na silvicultura, né? E, obviamente, vai chegar o momento, nós já estamos talvez atravessando esse momento de buscar as melhores soluções, melhores modelos de operação, de equipamento para a biomassa. Então, é um processo de desenvolvimento natural conforme a demanda vem aparecendo, vem crescendo, os desafios vêm aparecendo, mas eu acredito que há soluções, né? Como eu mencionei, o, por exemplo, eu estou voltando a esse tema porque é um lugar que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas a biomassa na Escandinávia, né, ela é extremamente utilizada já há muitos anos com esse foco de geração de energia. Então, existe tecnologia, existem soluções. Obviamente, a gente precisa trabalhar isso olhando as necessidades específicas do nosso mercado aqui no Brasil e as características de cada um deles, né? Porque aqui não é só do Brasil, é de uma região do Brasil para outra também há necessidades e demandas diferentes. Completando, então, a sua pergunta, a sua resposta, a Sabina complementa também. E, na sua opinião, como podemos expandir a colheita florestal mecanizada no Brasil, principalmente entre pequenos silvicultores? Olha, eu acho que uma das soluções é justamente essa que eu acabei de mostrar, né? Máquinas de grande porte que demandam uma escala de colheita muito alta, às vezes é uma realidade um pouco distante. Mas quando você começa a trazer soluções em máquinas de 20, 23, 25 toneladas, onde você conta com diversas linhas de crédito, produto nacional, ou mesmo soluções de aluguel, né, são soluções que favorecem e facilitam o acesso de pequenos e médios produtores à tecnologia de ponta, como a das empresas grandes. Um outro trabalho também, um outro processo que é muito natural, isso acontece na colheita não só de biomassa, você acaba criando uma oportunidade de negócio. Às vezes um empreendedor ali
abre uma empresa de prestação de serviço mesmo de colheita, o que viabiliza, que aumenta o volume, a escala e viabiliza, sim, o investimento em equipamentos, enfim, mais modernos, enfim, o mesmo equipamento que grandes empresas têm acesso, passam a ter acesso. Eu acho, como eu mencionei, quando eu falo, por exemplo, do processo de colheita especificamente, é, máquinas como essa solução de 20 a 25 toneladas, ela não é só pelo custo de aquisição, ela talvez seja até mais viável pela característica da operação, pela escala, o tamanho das áreas, pela eficiência energética e, obviamente, você traz isso também para o valor de aquisição ou então a possibilidade de aluguel. Então, há sim sempre oportunidade de viabilizar o acesso ao que tem de melhor aí para todos os portes de empresa. Bom, Fernando, estamos chegando até o final, então. Eu queria agora as suas considerações finais, meu amigo. Bom, Paulo, agradecer você por mais um evento de sucesso, parabenizá-lo e agradecê-lo pelo convite, fazer parte aqui desse painel com tanta gente qualificada, público qualificado aí também assistindo. Então, só agradecer, obrigado, e ficamos à disposição caso queiram conhecer algo com um pouco mais de detalhe. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Então, nos vemos em breve. Vamos daqui a pouco dizer qual? Daqui a pouco a gente se fala. Qual evento, o próximo evento que a gente vai se encontrar mesmo? Daqui a pouco a gente fala. Tchau, Fernando. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. E voltamos aqui, então, para eu contar uma história para você que faz parte de todo esse processo também, que é a construção de um novo projeto que nós estamos fazendo em parceria com a Canopy Remote Sensing Solutions, que é a Expedição Silvicultura. Pela primeira vez na história do Brasil, da América Latina, será feita uma expedição que vai percorrer o Brasil inteiro, parte do Brasil, fazendo o maior levantamento sobre os plantios florestais, de eucalipto, pinos, teca, mogno africano, mas eu não vou falar muito mais não, porque vou mostrar um vídeo para vocês agora. Essa expedição vai para campo já na sexta-feira agora, dia 5. Eles vão estar em campo. Conheça um pouco mais sobre a Expedição Silvicultura. Roda, Guilherme. A Expedição Silvicultura é uma campanha inédita de coleta de dados e geração de insights sobre as florestas plantadas no Brasil. Durante 2 meses, especialistas vão percorrer mais de 40 mil quilômetros, em 14 estados que concentram 98% da área plantada do país. Serão registrados 40 mil pontos de controle e coletadas 1.000 parcelas de inventário florestal para avaliar a produtividade e a qualidade dos plantios. É o maior levantamento já realizado sobre produtividade e práticas silviculturais no Brasil, abrangendo plantios de eucalipto, pinos e espécies regionais como teca e acácia negra. Serão reunidas informações biofísicas, como diâmetro, altura e sanidade das árvores, além de dados sobre manejo, uso de insumos e tecnologias. Tudo isso para aprofundar o entendimento dos desafios da produção florestal no país. Além do trabalho em campo, a expedição promoverá eventos regionais gratuitos em 9 estados, conectando empresas, produtores, pesquisadores e outros agentes do setor. Os eventos contarão com palestras sobre o mapeamento de plantios florestais, os desafios e perspectivas do setor no estado, além de temas como inovação e produtividade. Haverá também apresentações de patrocinadores, momentos de networking e uma rodada de negócios voltada à geração de novas parcerias e oportunidades. Não fique de fora dessa jornada inédita. Venha fazer parte da campanha e fortalecer o setor florestal brasileiro. Acesse o site, confira o cronograma e inscreva-se no evento da sua região. Está aí feito o convite para você e o primeiro evento presencial vai acontecer aqui onde eu estou, em Belo Horizonte. Estou aqui no estúdio da 2K Produções, fazendo com esse belíssimo cenário, trazendo o evento para vocês. E o primeiro evento presencial da Expedição Silvicultura vai acontecer agora no próximo dia 10, aqui em Belo Horizonte. E você vai acompanhar tudo pelas mídias sociais da Paulo Cardoso Comunicações e principalmente pelo site Mais Floresta. Mas agora o nosso próximo palestrante já está na linha. Ele vai trazer 2 novidades que vai contar daqui a pouco para você. Roda a vinheta, Guilherme!